Olá, estudante da terceira série. Neste vídeo, nós vamos falar um pouco sobre o uso do passado perfeito. Vejam comigo aqui. The past perfect tense. What is this tense? O que é este tempo verbal? And when do we use it in English? E quando que ele é utilizado em inglês? Preparem-se aí, porque eu já vou responder essas perguntas aqui para vocês. O passado perfeito, ele é utilizado para expressar uma ação que ocorreu no passado antes de uma outra ação ter ocorrido. O que eu quero dizer? Esse tempo verbal, ele é utilizado para falar de duas ações que aconteceram no passado, uma depois da outra, tá? Aconteceu lá, não tem mais não tem nenhum reflexo, não tem nada a ver com o tempo presente. Duas ações. A ação mais antiga, a ação que aconteceu primeiro, é justamente a ação que vem nesse tempo verbal aqui. A outra ação, no passado simples. Veja agora como é que é a estrutura desse tempo verbal. O verbo auxiliar é o had. Diferente do presente perfeito, o had, ele é utilizado para todas as pessoas do discurso. I, you, he, she, it, we, you, they. Todos. Então, não precisa se preocupar com isso. Depois do verbo auxiliar had, virá, então, um verbo no particípio passado. Particípio passado. Tenho certeza que vocês já viram isso, mas vamos dar uma relembrada aqui do que se trata isso. Dá uma olhada nesse quadro aqui. Num primeiro momento, desconsidere essa segunda coluna que está aqui, que é justamente a tradução, tá? Que é justamente a tradução. Então, vamos considerar somente três colunas. A coluna do verbo na forma base, a coluna do verbo no passado simples e a coluna do particípio passado. É esse aqui que eu quero. É a terceira coluna, se você pegar um livro didático, os dicionários, por exemplo, é a terceira coluna que vai valer para a gente. Os exemplos dos verbos comprar, fazer, escrever, ser ou estar, que eu trouxe aqui, são verbos irregulares. O que isso significa? Cada verbo vai ter a sua forma de particípio passado. Veja, buy, bought, do, did, done, write, wrote, written, be, was, were, been. O que eu quero dizer é o seguinte, vai ter que memorizar. Se o verbo for irregular, cada um vai ter o seu. Se for regular, é mais fácil. A forma do particípio passado vai ser a mesma do simple past. Basta colocar ed. Por exemplo, o verbo start, começar. Start, started, started. Só por o ed. Beleza? Então é mais fácil. Se for irregular, que a gente tem que prestar atenção. Ok? Beleza. Veja aqui como é que funciona isso numa linha do tempo. Olha só. Eu tenho aqui, ó, o now, agora. E eu tenho aqui o passado e antes do passado. A mais antiga é justamente a que vem no passado perfeito. A outra vem no passado simples. Então, nós podemos dizer que o passado perfeito, ele é o passado do passado. Tá bom? Vejam este exemplo. The meeting had already started by the time I arrived. A reunião já tinha começado pela hora que eu cheguei. Pensa comigo, o que aconteceu primeiro? Ele chegou primeiro ou a reunião aconteceu primeiro? De acordo com a linha que nós temos aqui, nós podemos ver nitidamente que a ação vermelha foi a que aconteceu primeiro. A ação que está no passado perfeito, tá ok? Então, essa que aconteceu primeiro, tá? Ó, had started. Ela começou depois, aqui ó, 15 minutos depois que ele chegou. A ação em azul, ela vem justamente no passado simples. Então, duas ações que aconteceram no passado, a mais antiga, passado perfeito, a outra, né, você joga no passado simples. Beleza? Então, esse é o uso do passado perfeito. Então, foi isso, pessoal. Nesse vídeo, falamos sobre o uso do passado perfeito. Muito simples. Espero que vocês tenham gostado. Bye, bye.